Nós nos enlaçamos com o que essa terra oferece, com os nossos desejos, com os nossos sonhos, e nós não pensamos no reino. Nós queremos fazer parte deste reino, queremos a salvação da nossa alma, mas nós não agimos como filhos, não agimos como servos do reino celestial, porque essa terra, este mundo, nos seduz e a gente se deixa seduzir, a gente se deixa levar. Nós entregamos nossos dias, nosso coração, as nossas ações ao que envolve essa terra. E é triste, porque nós colocamos Jesus na nossa vida para que Ele nos leve a lugares altos, ao sucesso, a conquistas. E nós queremos usá-lo para satisfazer o nosso coração. E não é isso que o verdadeiro evangelho ensina. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Aline Félix, estou aqui mais uma vez para compartilhar com você aquilo que Deus tem compartilhado com o meu coração. Se é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, que Deus possa falar fortemente ao seu coração. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Hoje vamos dar início a uma série que vamos falar a respeito do arrependimento. Nós precisamos ouvir essas palavras do Senhor. É o que o Senhor tem ministrado ao meu coração e eu vou fazer uma série com vários vídeos, ainda não tenho exatamente a quantidade, mas serão alguns. E vamos parar para meditar aonde é que nós estamos errando, aonde é que nós precisamos olhar para dentro de nós e corrigir e refazer a rota para estarmos de acordo com o verdadeiro evangelho do Senhor. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de muito engano, tempos de apostasia, tempos de falsos ensinos. E se nós não pararmos para realmente olhar a palavra de Deus, nós vamos nos perder. Nós precisamos parar e recalcular aonde é que nós estamos indo. Então, através desses vídeos, eu sei que o Senhor vai falar conosco a respeito de se arrepender, de se tornar para dentro de nós e nos convertermos mais uma vez. Nos dias de hoje, nós falamos muito sobre o avivamento. É uma promessa que o Senhor tem para a igreja brasileira e que nós estamos há alguns anos aguardando. Porém, para que este avivamento chegue, é necessário que haja um arrependimento genuíno nos nossos corações. Nós precisamos parar e nos consertar. É o tempo, é o momento de se arrepender. Então, que você me acompanhe nessa série e nós possamos nos quebrantar diante do Senhor. Amém? Hoje, neste primeiro vídeo, eu quero deixar uma mensagem de Jesus. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13. O texto é sobre a parábola do semeador. Vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 1 diz assim: Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas, como esta. Um lavrador saiu para semear, enquanto espalhava sementes pelo campo. Algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente,
mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita, 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. E aí eu quero depois pular aqui para o versículo 22, que diz assim: as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem frutos. Amém? É sobre este texto que eu quero falar hoje com vocês, sobre as sementes que caíram no solo com espinhos. Então o Senhor falou comigo neste texto e eu quero meditar junto com vocês, a qual muitos de nós hoje somos essas sementes que estão entre espinhos. O texto diz que são sementes sufocadas que não podem produzir frutos por causa das preocupações dessa vida e da sedução das riquezas. Então vamos meditar. O que é que tem nos sufocado? O que é que tem impedido que nós possamos gerar frutos para o reino de Deus? Nos tempos de hoje, é difícil ver pessoas frutificarem no reino, simplesmente porque se esquecem que pertencem ao reino de Deus, que foram chamados, foram escolhidos, mas se esquecem que é necessário produzir frutos para este reino. E nós seguimos as nossas vidas como servos de Deus, falamos que somos cristãos, somos evangélicos, porém, quando olhamos para as nossas árvores, elas não estão produzindo. Tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor, semana após semana, culto após culto, tem estado sufocado dentro de nós. E por que estão sufocados? Pelas preocupações dessa vida e pela sedução das riquezas. Então, eu queria que nós meditássemos no seguinte: como é que a gente vive a nossa vida hoje nessa terra? Se não é preocupados com o dia de amanhã, se não é preocupados com sustento, com entretenimento, com bens materiais, não tem sido essa forma que nós estamos vivendo, e o Senhor Jesus há muito tempo nos repreendeu, nos alertou para que nós não vivêssemos dessa forma. Mas estamos vivendo como se nada estivesse errado. Estamos vivendo a nossa vida preocupados com as coisas dessa vida e estamos deixando de dar frutos para o Senhor Jesus. Nós esquecemos que pertencemos ao reino dos céus. Nós estamos com a palavra, com a semente sufocada dentro de nós. A palavra de Deus não prospera no nosso coração, porque nós estamos no lugar errado. Estamos plantados entre espinhos, entre as coisas dessa terra, e não estamos na posição correta. Sem respirar, nós não podemos gerar vida, nem em nós mesmos e nem no nosso próximo. Nós mal podemos sobreviver. Nós mesmos nos sufocamos com as coisas dessa vida. O que toma completamente os nossos pensamentos e as nossas ações são as coisas dessa vida. São as preocupações dessa terra. O nosso trabalho, os nossos bens materiais, o nosso descanso, nossas férias, o nosso entretenimento, alcançar bens, casas, carros, outros desejos materiais
que não são poucos, e nós nos entretemos e nos desgastamos e agimos e pensamos somente nessas coisas. Se estamos num tipo de emprego, a gente se preocupa em alcançar um melhor, de alcançar mais, de buscar mais, de comprar mais, de viajar mais. É nisso que se ocupa os nossos corações e os nossos pensamentos. E a palavra de Jesus nos alertou sobre isso, que isso estaria sufocando a palavra dentro do nosso coração. As coisas dessa terra nos fazem esquecer para o que verdadeiramente nós fomos chamados, para o que verdadeiramente nós fomos salvos. O Senhor Jesus nos salvou para pertencer ao reino dele. Só que pouco nós temos pensado neste reino. Nós somos chamados para uma guerra, para batalhar, para sermos filhos nas regiões celestiais e vencer o mal nessa terra, glorificar o nome do Senhor nessa terra. Só que a gente não para pensar nisso e nem para viver. Nós nos enlaçamos com o que essa terra oferece, com os nossos desejos, com os nossos sonhos, e nós não pensamos no reino. Nós queremos fazer parte deste reino, queremos a salvação da nossa alma, mas nós não agimos como filhos, não agimos como servos do reino celestial, porque essa terra, este mundo, nos seduz e a gente se deixa seduzir, a gente se deixa levar. Nós entregamos nossos dias, nosso coração, as nossas ações ao que envolve essa terra. E é triste, porque nós colocamos Jesus na nossa vida para que ele nos leve a lugares altos, ao sucesso, a conquistas. E nós queremos usá-lo para satisfazer o nosso coração. E não é isso que o verdadeiro evangelho ensina. Então, através dessa mensagem, que nós possamos fazer uma análise no nosso coração, deixar essa palavra entrar no nosso coração e limpar. Nos limpar da maldade, nos limpar da cegueira espiritual. Que nós possamos ser lavados pela palavra verdadeira e santa do Evangelho. E o Senhor tenha misericórdia de nós. Que possa haver um quebrantamento em nosso coração. E realmente nós deixemos o Evangelho frutificar. Dar frutos dentro de nós para que nós possamos salvar a outros, levar outros ao reino do Senhor. Uma das coisas que acontece conosco quando nós estamos embaraçados com as coisas dessa vida é deixar de pensar nas coisas espirituais. Nós não pensamos no nosso crescimento espiritual, na busca pelo poder, pelo Espírito Santo, pelos dons. Essas coisas a gente deixa de lado. Comunhão com Deus, oração, leitura da palavra, jejum. São poucos que se dedicam a isso. São poucos que buscam um revestimento espiritual para batalhar contra as trevas, para lutar dia após dia, porque nós somos atacados todos os dias. Mesmo que você não pare para pensar sobre isso, todos os dias, 24 horas, o inimigo está ao nosso derredor e ele quer nos destruir. E muitos de nós, ele tem conseguido cegar, embaraçar e distrair. Nós andamos distraídos quanto às coisas do céu, quanto às coisas espirituais. E nós precisamos nos corrigir a respeito disso. É necessário, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos
assombrosos, terríveis, a qual nós olhamos para o mundo e cada dia mais a gente vê as trevas e o mal crescer. E nós precisamos combater, nós precisamos ser a luz, nós precisamos, o mundo carece, nós precisamos estar cheios do Espírito para poder resgatar outras vidas. Nós precisamos parar de viver uma vida inutilmente. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos filhos de um reino celeste, nós precisamos viver para este reino. Não podemos ficar vivendo inutilmente, jogando fora o nosso tempo, a nossa vida, sem nos dedicar ao Senhor Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus na nossa vida, foi para servi-lo, foi para agradá-lo e obedecê-lo. E com o caminhar, com o passar dos anos, nós deixamos de olhar para a palavra, nós deixamos de olhar para os ensinamentos de Jesus. E ele, através dessa parábola, nos alertou que as coisas dessa vida, as preocupações e a sedução da riqueza iria nos distrair, iriam nos sufocar, iriam fazer com que a semente não germinasse, com que não desse frutos. E nós fomos chamados para frutificar. Existe também uma outra palavra de Jesus. Eu vou deixar aqui o versículo para vocês. E Jesus falou que ele olharia as árvores, né, e aquelas que não estivessem dando frutos, elas seriam cortadas e lançadas fora. Então, esta é uma advertência, é um chamado para nós termos atenção, porque Jesus vai cumprir toda a palavra que ele disse. E se ele falou que estaria cortando a árvore que não dá fruto e jogando ela fora, é exatamente isso que Jesus vai fazer. Não adianta a gente se enganar, a gente pensar que Deus é misericórdia, apesar de sim, ele ser misericórdia e ser amor, mas a palavra ele vai cumprir. Então, se ele nos alertou para a gente tomar cuidado, para a gente dar fruto, que nós possamos nos preocupar com isso, que isso possa tomar o nosso coração. Não vamos deixar que as coisas dessa terra nos seduzam, nos enganem e tomem toda a nossa vida. Tome o nosso coração, os nossos pensamentos e a nossa visão espiritual, que é realmente o que a gente vive. Nós realmente estamos envolvidos demais com essa terra. É o que a gente pensa de dia e de noite. No comprar, no adquirir, nos bens, em investir, em se entreter, em buscar coisas para ficarmos felizes, de nos satisfazer, de comer bem, de viajar. É isso que toma os nossos corações todos os dias, e nós nunca estamos satisfeitos. Nós queremos mais, queremos um melhor, queremos crescer. Nós não queremos sentir que estamos ficando para trás. Nós vemos um amigo, um vizinho, um parente adquirir um bem e você pensa, eu também vou alcançar, eu também vou correr atrás, vou dar o meu melhor, vou comprar uma casa maior, um carro mais novo, e assim segue os nossos dias, só nos preocupando com o que vai satisfazer o nosso coração. O nosso coração que está longe e não está servindo ao verdadeiro evangelho que Jesus ensinou. É lamentável para nós cristãos termos que viver assim.
porque o sacrifício de Jesus na cruz, ele foi muito alto, foi muito caro, custou um sangue inocente. Ele fez esse sacrifício para nos salvar, para alcançar as nossas vidas, e nós esquecemos do quanto isso custou. É triste nós vivermos nessa posição insignificante. É uma posição de negligência, de não dar o devido valor ao reino e ao sacrifício de Jesus. Nós realmente nos distraímos completamente. Nós estamos completamente envolvidos com as coisas da terra e estamos esquecendo do sacrifício puro e altíssimo que Jesus pagou. Nós não podemos viver assim. Nós não podemos anular na nossa vida, no nosso dia a dia, aquilo que Jesus alcançou. Jesus alcançou liberdade, Jesus alcançou o poder acima de todos os tronos, e ele deu isso para a igreja, colocou a igreja num lugar de autoridade junto com ele nas regiões celestes. Só que nós não nos dedicamos a isso. Nós não buscamos o poder desse reino, o crescimento desse reino. Nós estamos mais preocupados conosco mesmo, com as nossas vidas aqui na terra. E nós precisamos olhar mais para o reino e para a vida com Deus em comunhão e intimidade, assim como a Bíblia nos ensina, assim como Jesus nos ensinou. Nos preocuparmos mais com a salvação de almas, com aquilo que glorifique o nome do Senhor para as pessoas que nos cercam. Existem dois lugares, duas posições. Uma está correta, a outra não está correta. Nós precisamos nos analisar e ver qual é a postura que nós temos tomado. Se nós estamos num lugar de conforto e recompensas, preocupados com essa vida, com essa terra, ou se nós estamos numa posição de combate, de guerra contra o mal e contra as hostes da maldade. Nós fomos chamados para essa guerra espiritual e muitos de nós temos abandonado este posto. Nós temos deixado de lado este lugar que Jesus conquistou para nós na cruz. Um lugar de guerra, um lugar de batalha espiritual, a qual nós vencemos o mal e conseguimos fazer com que o mal recue, com que o bem cresça e que cada dia mais a luz ilumine e o Espírito Santo venha limpar o nosso coração, fazermos voltar para o lugar correto, para a posição correta que Jesus nos chamou. Que nós possamos nos arrepender do lugar que nós estamos, do lugar que não foi o lugar que o Senhor nos colocou. Amém? Eu entendo que esta é sim uma palavra de correção, é uma palavra pesada, mas é o que nós precisamos nos confrontar, porque é enquanto nós estamos em vida que nós temos que nos corrigir, que nós temos que acertar o caminho, porque no final não vai ter mais como mudar. A gente tem que mudar hoje, nós temos que mudar agora. Então, que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, com quebrantamento, com arrependimento, e nós possamos estar no lugar correto que o Senhor Jesus nos chamou. Nós almejamos sim o céu, nós queremos sim o céu, mas nós queremos somente para depois da morte, para depois da eternidade. Nós, enquanto estamos aqui vivos, nós estamos buscando e querendo somente as coisas dessa terra. E não é dessa forma, não foi dessa forma que Jesus nos chamou. Não é isso que o Evangelho nos ensina. Que nós possamos sim nos corrigir,
recalcular a nossa rota para que ela chegue aonde nós queremos chegar, alcançar o céu. Então, que a partir de hoje nós possamos prestar mais atenção. Será que nós não estamos sendo incoerentes com a nossa vida? Falando do céu, que nós vamos morar lá, que somos do reino de Deus, mas nas nossas atitudes e nos nossos comportamentos, nós estamos agindo como Jesus mostrou que os filhos do reino deveriam agir? Como será que nós estamos vivendo? De acordo com a palavra? Nós estamos distraídos com este mundo e dizendo que vamos chegar no céu? Será que vamos chegar da forma que nós temos vivido hoje? E hoje, eu e você possamos parar para meditar a respeito dessa palavra. A realidade é que muitos de nós estamos esquecendo de Jesus. Nós não estamos vivendo por Ele. Essa é a verdade. E se nós lermos os evangelhos, nós vamos ver as palavras do próprio Jesus, dizendo que teríamos que nos negar, que teríamos que deixar a nossa vontade para trás, negar tudo para seguir a Ele, deixar os nossos planos, as nossas vontades para fazer a vontade dEle. E não é isso que muitos de nós temos feito. Nós temos deixado Jesus em segundo plano. Nós não o servimos de todo o nosso coração. Nós não estamos fazendo de tudo. Nós não estamos entregando a nossa vida por Ele e pelo reino. O próprio Jesus alertou a muitos que nos últimos dias as pessoas estariam falando dele. O nome de Jesus estaria nos seus lábios, estariam louvando e exaltando, mas não seria de coração. Era algo da boca para fora. E hoje nós possamos ver em nós mesmos se estamos falando de Jesus apenas da boca para fora. E antes de finalizar esse primeiro vídeo, eu quero deixar mais 2 versículos para a nossa meditação e depois quero fazer uma oração para que o Senhor venha com seu Espírito Santo nos ajudar a chegar a um verdadeiro arrependimento, para que possamos voltar para o caminho que Jesus nos chamou, o caminho correto, o caminho bíblico que Ele deixou para nós. Amém? Eu vou deixar então Mateus 15, versículo 8, que diz assim: Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Amém? Depois leiam lá esse capítulo 15 todo, meditem a respeito dos ensinamentos de Jesus. E eu quero deixar também Isaías 29, versículo 13, que fala assim: Portanto, o Senhor diz, este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Esta é a palavra de Jesus. Que essa palavra venha limpar os nossos corações. Que nós não sejamos servos de Deus da boca para fora, mas sejamos verdadeiros, genuínos, para que nós possamos alcançar a salvação. Amém? Então vamos orar para que o Espírito Santo continue trabalhando no nosso coração, que essa palavra entre dentro de nós e possa nos transformar e possa nos ajudar a nos arrepender verdadeiramente e seguir pelo caminho de Jesus, o caminho que Ele nos ensinou. Amém? Pai,
Nós te agradecemos por esta palavra, por este ensino, Senhor, que tem trago ao meu coração, para que eu possa gravar, Senhor, mais uma série falando a respeito de arrependimento. O Senhor me deu este tema, colocou no meu coração, trouxe, Senhor, as mensagens, os versículos. Eu te louvo, eu te agradeço, Espírito Santo, por me mostrar, por me levar por este caminho, que realmente nós possamos nos arrepender, que nós realmente deixemos de nos embaraçar com as coisas desta terra e possamos, Senhor, focar no teu reino e possamos verdadeiramente te servir em espírito e em verdade. Espírito Santo, vem limpar o nosso coração, transforma, nos santifica, arranca de nós, ó Deus, as coisas que têm nos afastado. Arranca de nós, Senhor, o nosso pecado. Nós temos, Senhor, pecado constantemente contra Ti. Nós temos nos afastado de Ti, Senhor. Temos nos afastado da verdade. E temos, ó Deus, dado ouvidos aos enganos e às mentiras. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoa mais uma vez, nos transforma, Espírito Santo, resgata o nosso coração, para que nós possamos verdadeiramente, Senhor, estar alinhados, Senhor, contigo, estarmos alinhados com o teu reino, Senhor. Possamos, ó Deus, receber de Ti a promessa de avivamento. Quebranta os nossos corações, ó Deus, com arrependimento, nos ajuda. Eu tive um problema na gravação da oração, houve ali um corte, mas o Senhor recebeu a nossa oração e que você possa permanecer aí nos próximos vídeos, recebendo essa palavra, recebendo esse alerta e esse pedido do Senhor para que nós nos arrependamos e nos retornemos para Ele. Esse é o pedido do Senhor para esse tempo. Arrependam-se, voltem-se para mim. Amém? Que esta palavra possa encontrar morada no seu coração, em nome de Jesus. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau.